Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e aqui a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar ainda toca o melhor da MPB, e lembrando ainda que uma rádio web dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, de Ciência e Tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz, e o papel do grupo de comunicação aqui da Rádio CT é exatamente esse, de conquistar a audiência por meio de uma programação de qualidade, pois se temos uma rádio hoje é porque queremos ter conteúdo e também qualidade, além de informar o povo com mais isenção do que ele está sendo informado. E esse é o papel aqui da Rádio CT. Bom, lembrando que o nosso entrevistado de hoje é o Florisvaldo Gonçalves Fernandes. Ele é o vice-presidente do PT aqui de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E a vinda do chamado LIM, que é conhecido como LIM, o Florisvaldo Fernandes, é exatamente para tirar uma análise desse momento político aqui no Brasil, entre a aprovação do pedido de impedimento da presidente e até a chegada no Congresso Nacional, no Senado, desta situação de que passa o país. Florisvaldo Gonçalves Fernandes, LIM, vice-presidente do PT. Boa tarde, LIM. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio CT mais uma vez, e com grande satisfação de estar aqui nesse momento em que não é o melhor momento da nossa história, mas estamos aqui para poder discutir, porque faz parte do nosso dia a dia, e essa luta que nos traz até aqui, então. Lim, numa matéria de capa intitulada A Traição do Brasil, começar pelo exterior, que foi veiculada no dia 21 de abril, na quinta-feira, a revista britânica The Economist, ela afirmou que toda a classe política decepcionou os brasileiros e não apenas a presidente. O senhor concorda com isso, Lim? Paulo, se a gente levar em consideração o sistema político brasileiro, que há muito tempo precisa ser reformado e que não foi feito as reformas políticas, isso é um dos grandes erros dos governos democráticos do Brasil desde depois da ditadura, e principalmente no governo do presidente Lula, que tinha as condições de mais confiabilidade para poder fazer essas mudanças, e não foram feitas, porque isso desagradava o meio político, porque é muito cômodo o sistema político para quem está no poder, certo? Porque o financiamento de campanha, que a gente pode falar em mudar o sistema, se ele é parlamentarista, se ele vem uma votação por lista, se é o sistema
que eles colocam aí, como é que fala? Tem Distrital. O distrital. Distrital. É a bola da vez agora. Se qualquer mudança que você fizer, se não for feita a questão do financiamento público de campanha, você vai estar na bandalheira. E isso acaba de vir à tona, eu acho que aí a Dilma acaba entornando a causa exatamente quando o Supremo proíbe, né, o financiamento de empresas para as campanhas eleitorais, e aí a classe política se sentiu amedrontada. Com todos os financiamentos de campanha que a gente vê da Lava Jato, de bilhões daqui, milhões dali, parece até troco de carrinho de pipoca, né? Você vê hoje só na casa dos bilhões, né? Você vê a televisão, ou você lê o jornal, e quando você vê falar de quanto fulano pegou disso, quanto fulano pegou daquilo, e a gente fica pensando assim, os caras roubaram para isso, que roubaram para aquilo. Isso, sem querer aqui defender ninguém, que eu acho que o ser humano ele é corruptível por gênese mesmo, mas isso era o fundo, os fundos de campanha em que as empresas privadas faziam. E ninguém vai se iludir que as empresas que pegam obras de bilhões, de milhões, certo? E que acabam financiando as campanhas, não, mais cedo ou mais tarde ia dar nisso. Você está entendendo? Então, quando o Supremo diz que empresa não vota, no entanto, não tem como financiar o sistema político, aí os políticos bateram um desespero, certo? Tentaram-se até aumentar o fundo partidário, disso, daquilo, mas ainda é insuficiente, porque as campanhas políticas no Brasil é muito grande, certo? As pessoas não têm dimensão de quanto custa uma campanha política, certo? Eu exagerei nos bilhões aqui, mas não é nada muito diferente, não. Uma pessoa que eu trabalhei aqui na Petrobras, ele era um chefe, ele devolveu 70 milhões. Estava na Suíça, né? Quer dizer, fez aquele acordo lá, devolveu 70... Mas só dele? Não era dele, estava na Suíça, provavelmente estava o nome dele como laranja, né? Devolveu 70? Ele ficou de devolver, eu acho que esse dinheiro ainda não foi repatriado, né, Linus? Deve saber melhor do que eu. Esse dinheiro dos dirigentes da Petrobras, os diretores da Petrobras, eles estão bloqueados, uma parte, me parece que do Paulo Roberto Costa, até já foi repatriado, mas ainda não voltou aos cofres da Petrobras. Isso dentro do que a gente vê no noticiário. Essa coisa do financiamento de campanha, Paulo, ela é muito grave, certo? É muito grave. E não adianta, certo? Não adianta você dizer se tirar a Dilma, se tirar o Temer, se depois tirar o Cunha, se entrar o Renan, se você colocar Fernando Henrique para governar, se você colocar qualquer um da maior índole para ser presidente da República do país. E todo mundo que é candidato precisa de dinheiro para fazer campanha. Se você não tirar o financiamento de empresa, não colocar realmente isso como um crime, e vetar empresa que doa dinheiro não pode pegar obra pública. Certo? Isso é o grande nó do sistema político. Certo? Agora, o que nós vivemos no momento, Paulo, é mais do que isso, porque a classe política sabe que o problema é esse. E qual o jeito que eles acharam? Certo? Você tira presidente, certo? Você faz uma reforma no jeito de governar e continua como está. Certo? Essa é a saída que estão procurando fazer. Certo? O Congresso fez isso. Se você pegar as pessoas, os deputados que votaram pelo impeachment, e até alguns ali que votaram contra o impeachment, e você vê que aquilo não está saindo de uma convicção Agora, política, né? Um detalhe, a mídia, começando pela Rede Globo, ela fez uma miscelânea tão grande que tudo nos remete para essa situação. Fala-se Petrobras, isso, aquilo, aquilo outro. Agora,
Eleições gerais seria a melhor saída para o Brasil, para que nós, os eleitores, tenhamos uma chance de livrar de um Congresso duvidoso, ou seja, infestado de corrupção? Eleições gerais, neste momento, seria a melhor medida para colocar o país no rumo certo? Paulo, do ponto de vista de garantir a democracia, sim. Certo? Do ponto de vista de garantir a democracia. Agora, do ponto de vista da conjuntura política do momento, não. Poxa. Porque nós estamos com uma presidenta que foi eleita com 54 milhões de votos. Com a maioria. Certo? Com a maioria. Eu quero colocar aqui 54 milhões de votos. Para ela ser cassada no Senado, a oposição vai ter que ter 54 votos. Por mais representatividade que tem a nossa democracia, fica desigual. Um voto de um deputado, de um senador, valer 1 milhão de brasileiros. Tá certo? Se você for pegar desse jeito, nós vamos, daqui a pouco, tudo que as pessoas dizem da desigualdade de salário, da política, das vantagens, dos benefícios e de todas alegorias que tem na política, e se você der esse poder para o Senado, você vai estar reafirmando que um senador merece ganhar 1 milhão de vezes mais do que qualquer um cidadão comum. Porque ele vai ter o direito de votar representando 54 milhões de pessoas que votou na presidenta Dilma. Nesse caso, o impeachment não resolveria a crise política no país, porque... Impeachment é para resolver crise política ou impeachment é uma ferramenta jurídica que tem outro propósito? Olha, o impeachment, ele está na Constituição, em alguns casos, aliás, para o caso de erro grave da presidente da República ou do presidente da República. Se você pegar ainda nos anos 90, começo dos anos 2000, eu não me lembro o ano exato, o presidente Bill Clinton foi empichado pela Câmara dos Deputados e barrado no Senado. Tá certo? Isso pouco a gente fala no Brasil, a gente não comenta isso, mas isso é um fato, certo? O processo de impeachment que teve do presidente Bill Clinton. E, no entanto, ele conseguiu reconstruir, certo? Fez o seu sucessor, que foi ele perdeu a eleição o Al Gore perdeu a eleição para o Bush Filho, e depois o Partido Democrata elegeu e reelegeu o Barack Obama, e tudo indica que eles vão eleger a Hillary Clinton, apesar que eu tenho outras preferências no Partido Democrata americano, porque seria melhor para a América Latina e para os países democratas, que é o senador Sanders, né? Não sei pronunciar o inglês, mas é o Sanders. É Sanders, né? O bom velhinho. Isso. E aí, o impeachment, o que estão fazendo com o impeachment da presidenta Dilma, o que é alegado, isso já está cansado. Eu acho que é até ser monótono eu ficar repetindo o que o Partido dos Trabalhadores tem falado, o que setores da mídia alternativa têm falado. Eu parabenizo aqui esse instrumento dos trabalhadores de ciência e tecnologia, de ter esse meio para poder comunicar com a sua base, porque eu quero dizer que, indiferente de quem seja o presidente da República, de quem vai continuar, nós temos dias difíceis. Se, por acaso, o impeachment prevalecer, Paulo, aí a classe trabalhadora, e aí vale para os funcionários do Ministério de Ciência e Tecnologia, como para todos, certo? Se o impeachment prevalecer, a coisa vai ser mais difícil. Certo? Vai ser mais difícil. Impeachment seria o afastamento por apenas 6 meses, mas não é isso que estão acontecendo. Eles já estão contando como cassação e não impeachment. O impeachment seria impedimento por 6 meses. Não seria isso? Não, o impedimento
Então, se for votar no Senado agora, aprovada, ela fica 6 meses para eles julgarem o mérito do impeachment. Não, ela fica afastada. Aí o Temer fica interinamente no lugar dela. Mas ele já está mudando tudo, escolhendo o ministro disso. Então, quer dizer... Porque deve ficar 6 meses. Para 6 meses não vale a pena. Não necessariamente 6 meses, Paulo. A Constituição diz que... Até 6 meses, né? Até 6 meses. Até 6 meses. A partir do momento que o impeachment passou na Câmara, o que aconteceu até agora? A Câmara autorizou o Senado a abrir o processo de impeachment e pediu a abertura do impeachment para o Senado. O Senado está avaliando, hoje deve ser aprovada a comissão, se não já foi aprovada, certo? E a partir da comissão aprovada, o Senado vai dizer se abre ou não o processo de impeachment, que eles vão precisar de maioria simples para abrir o impeachment. Vai precisar de 41 senadores dos 81. Então a gente faz assim, a gente faz essa conta no próximo bloco, aqui com o Florisvaldo Gonçalves Fernandes, o LIM, que é o vice-presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores, aqui no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o Florisvaldo Gonçalves Fernandes, o LIM, vice-presidente do PT aqui na cidade de São José dos Campos, mostrando esse lado aí entre o pedido de impeachment feito pela Câmara no último dia 17 e a possibilidade do Senado se reunir e confirmar ou não o afastamento da presidente Dilma. Bom, lembrando que a nossa conversa começou aqui com a matéria de capa intitulada Traição do Brasil, que foi veiculada na quinta-feira, dia 21, pela revista britânica The Economist, que afirma que toda a classe política decepcionou os brasileiros e não apenas a presidente da República. E desse momento do dia, e já você faz essa conta, mas do dia 17 até agora, Lim, você e mais com o pronunciamento do ator José de Abreu, você acredita que o Brasil amadureceu? Muita gente está pensando
que errou e está de um lado ou do outro em relação ao afastamento da presidente? Olha, Paulo, eu criei até um jargão que nós temos uma sociedade hoje que está encunhada, certo? O que é a pessoa estar encunhada, no meu ponto de vista? É aquela pessoa que não quer ouvir. E que o Cunha, como José de Abreu disse ontem na Rede Globo, como pode uma pessoa igual o Cunha pedir o impeachment de uma presidente da República sem que ela cometeu um crime de responsabilidade contra a Constituição? Certo? O Cunha, eu não preciso falar do Cunha, porque esse aí até os meios de comunicações tradicionais falam. Então, eu não vou falar, não vou repetir as palavras do José de Abreu. Como pode uma pessoa, um deputado igual o Cunha, pedir o impeachment, presidir aquela sessão que foi um vexame, quando a revista britânica fala da traição. Eu não sei se dá para dizer que foi uma traição, porque cada povo tem o seu representante que ele escolhe. Aqueles deputados, o Zé de Abreu ontem ainda disse que só 38 teve o quociente eleitoral, tal. Discordo um pouco dele, porque o sistema político brasileiro diz que é assim. Tá certo? Então não vamos aqui só puxar a sardinha. É o espelho da sociedade mesmo, é o espelho da sociedade. A classe política é o espelho da sociedade que nós temos. E a questão da corrupção, ela é uma coisa da sociedade. Todo mundo quer levar vantagem, sabe? É muito bom combater a corrupção dos outros, os nossos vícios de furar fila, de dar um jeitinho no imposto de renda, e de tantos outros que a sociedade tem. E quando a gente fala, quando a gente questiona isso, as pessoas não acreditam, certo? Quando eu falo para as pessoas, eu fui no dentista esses dias pegar o meu recibo para eu fazer a declaração do imposto de renda, e aí conversando com ela, e aí ela me deu o recibo também da minha filha, que já é maior de idade, que não está mais no meu quadro de dependente. Eu falei, nossa, mas não, a minha filha não vai declarar imposto de renda, eu não vou pegar ela, não é mais minha dependente. E ela falou assim, mas você não faz isso mesmo? Eu falei, não, eu não faço. Certo? Tudo bem, ela sabe, ela... As pessoas acham que os outros são iguais a elas. Exato. Mas a Folha de São Paulo mostrou, nesse final de semana, a semana que passou, o voto dos deputados e de que as garotas acompanhantes mostraram para uma repórter da Folha de São Paulo, quando alguns deputados, e olha que ele mandava lá para a garota de programa dizendo o seguinte, olha, meu amor, eu declarei o voto à minha esposa, mas meu coração é seu. Foi muito jocoso isso. Esse retrato do parlamento brasileiro está tão baixo assim que eles foram pelo canto do canário, como diz o caboclo. Olha, Paulo, se você for pegar isso dos deputados, que a Folha mostrou, inclusive, a foto do WhatsApp da garota de programa, mostra bem o retrato da hipocrisia, não só dos deputados, tá certo? Não só dos deputados. Você não pode generalizar, mas é um pouco do retrato da sociedade brasileira. Certo? A nossa sociedade, se você pegar ela desde a formação da nossa sociedade, quando os portugueses chegaram aqui, já foi passando os índios para trás. Tá certo? Depois a escravidão, e o Brasil é um país que sempre viveu de golpes. Certo? Se você pegar, agora nós comemoramos... Aliás, 16 anos de Brasil e ninguém falou nada. Né? Então, se você pegar o Tiradentes, certo? Foi enforcado por uma delação como traidor da pátria, e ali foi um golpe de Estado. Certo? Foi um golpe de Estado. Dom Pedro I, quando proclama a independência do Brasil, é um golpe de Estado contra o seu próprio pai.
quando se proclama a República, é mais um golpe de Estado que dá. Inclusive, o Dom Pedro II, Pedrinho? Quando ele recebe a informação que tem os movimentos para proclamar a República no Rio, ele comenta, não, isso a gente vai lá e conversa com o Deodoro da Fonseca e a gente consegue acertar isso. E não foi bem assim, porque aí as pessoas que estavam com o Deodoro da Fonseca nunca quis proclamar a República no Brasil, não era essa a intenção dele, né? Isso era de outros... O Pedrinho tinha 14 anos só, né? Mas aí o Pedrinho, aí na independência, ele tinha 7 anos, né? 7? 7 anos. 7 anos. 7 ou 14, porque com 21 ele assume. Mas o Dom Pedro II, eu já estou falando na proclamação da República, eu me perdi aqui na idade de Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II, quando ele é imperador, que ele está em Petrópolis e acontece o movimento da proclamação da República, ele não acredita que ele está sofrendo um golpe de Estado pelo próprio Deodoro da Fonseca, que aí já era tramado por outros republicanos, e que Deodoro da Fonseca acabou praticamente sendo sequestrado ali no momento, e a República se instaura sem que Dom Pedro II tomasse conhecimento, ou que o Deodoro da Fonseca mesmo proclamasse a República. Certo? Mas voltando lá em Tiradentes, é bom a gente até saber que Tiradentes, desde o seu esquartejamento até a proclamação da República, Tiradentes era um bandido que você não poderia falar no nome dele. Era perigoso você falar de Tiradentes, porque Tiradentes foi tido pela coroa portuguesa como um traidor da coroa. Certo? Então não se podia falar de Tiradentes. Para proclamar a República, aí vem o sonho de Tiradentes, que é revivado pelos republicanos, e coloca Tiradentes como mártir da República. Certo? Aí é levantado toda a história de Tiradentes, inclusive pintaram o Tiradentes, pelo fato dele ter sido morto pelo Estado, né, uma pena de morte do Estado brasileiro, no caso ainda da coroa portuguesa, desenharam Tiradentes com a semelhança de Jesus Cristo. Certo? E aí virou um mártir. E virou um mártir. E aí, para você poder reafirmar o Estado republicano, Tiradentes passa a ser cantado em prosa nas escolas, no Exército Brasileiro e em todas as repartições públicas. E aí a gente é bom a gente lembrar que a família de Tiradentes, os descendentes de Tiradentes, desde a proclamação da República até os dias de hoje, estavam escondidos. Não, eles são da proclamação da República. Todo mundo que se comprovou descendente de Tiradentes recebeu uma indenização do Estado. O Estado brasileiro paga hoje quase 400 pensões para descendentes de Tiradentes por ter sido perseguido pelo Estado brasileiro. Foi o perseguido político de maior tempo. Exatamente. Olim, esta semana o presidente do PT, o Rui Falcão, ele voltou a classificar de golpe o processo de impedimento da presidente Dilma. Ele criticou um eventual plano de governo, que nós comentamos no bloco passado, por parte do vice-presidente. Ele disse o seguinte: comanda o golpe o vice-presidente da República, que registra 1% da intenção de voto caso passasse pelo teste das urnas. Eu volto a te perguntar, as eleições gerais seria a melhor coisa para se resolver esse imbróglio de afastamento da presidente? É o que eu estou dizendo para você. Em termos de garantir a democracia, talvez fosse um momento. Mas qual é a preocupação que eu tenho, Paulo? Qual seria? Certo? Porque se você pegar, qual é o problema que nós estamos vivendo? É quem perdeu as eleições de 2014 não aceitou a derrota. E eu fico preocupado se amanhã o Senado dizer que a Dilma não merece ser empichada,
se os caras vão aceitar a decisão do Senado. Porque o que está em jogo no Brasil não é só isso. Tem muita coisa que está em jogo no Brasil, de interesses da classe dominante, que ficou aí 14 anos fora do poder. Nesses 500 anos, elas estiveram fora do poder em... O PT é tetra, né? Ganhou 4 vezes seguida e deixou eles meio nervosos. E aí, na época de João Goulart, eles não aguentaram 3 anos de João Goulart, caçaram o João Goulart, certo? Se não tiver o IP, se alguém tiver, vamos que tenhamos eleições gerais amanhã, e o ex-presidente Lula ganha as eleições. Vai ter impeachment de novo. Certo? Assim como o ministro-chefe da Casa Civil, ele não pôde, não vão querer deixar o processo, ou se talvez vamos tirar do campo do PT, vamos tirar do campo do Partido dos Trabalhadores, certo? Se o Ciro Gomes, dentro da proposta que Ciro Gomes vem construindo para o Brasil, se ele virar presidente da República, ele vai conseguir governar? Hoje, certo? O que as elites querem é o seguinte: eles vão até a última consequência e não está preocupado se vai ter sacrifícios do país, não só do campo econômico, financeiro e social, mas diria as últimas consequências mesmo de chegar às vias de fato. Isso é uma questão midiática que está acontecendo no Brasil, o afastamento da presidente. O rapper, o Mano Brown, que é dos Racionais MCs, ele afirmou num show lá no Rio de Janeiro, que ele fechou um ciclo na vida dele e na carreira também, depois que viu a população virar as costas para presidente e ver o que é o poder da televisão num país de terceiro mundo, onde a televisão ela elege e derruba quem eles querem. Você concorda com isso que fala o rapper, o Mano Brown? O povo em si, o mais necessitado, também está falando contra o governo da presidente Dilma? Mais uma vez, por questões midiáticas. Mais uma vez eu vou dizer para você, aí entra o erro do próprio governo, dos governos do Partido dos Trabalhadores, que não conteve a questão de fazer as reformas, né? De fazer as reformas não só políticas, mas até as reformas econômicas e a reforma de controle da mídia. Controle da mídia, Paulo, não é dizer se eu posso ou não posso falar o que eu penso, não é controlar a expressão. É democratizar, na verdade, né? Você uma das bandeiras que a gente tem aqui também. O que nós estamos vivendo hoje, tá certo? O que nós estamos vivendo hoje é uma disputa das oligarquias e do proletariado. Tá certo, por exemplo, um político ter uma rede de TV, uma rede de rádio? Sim, por exemplo, nós não fizemos a questão das rádios comunitárias. Ficou uma coisa, começou a sair do papel, mas ela não... A TV comunitária, por exemplo, você sabe que toda cidade pode ter um canal comunitário, tá certo? Mas aqui e você não... A Paulinha é meio vítima dessa história, porque só a igreja ficou com as comunitárias. Aí vem a bancada da religiosa, consegue rádio comunitária para quanto é lugar e tal. Então, isso, a falta do nosso governo nisso aí, por causa dos acordos feitos com as bancadas de deputado, com as oligarquias, com os donos de terra, com os donos da mídia. Se você pegar hoje, Paulo, você está nesse meio da comunicação já há algum tempo, você sabe que a comunicação que chega para as pessoas, 80% dos meios de comunicação está na mão de 5, 6, 7 famílias. O que acontece? Certo? E a Shirley tem um parecer sobre isso, mas no próximo bloco a gente volta a falar desse momento político do qual atravessa o Brasil, em especial dessa questão do impedimento da presidente Dilma Rousseff na impressão aqui do Florisvaldo Gonçalves Fernandes Olim, vice-presidente do PT aqui em São José dos Campos. Um instante e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Eu acho que... Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal com o nosso entrevistado de hoje, vice-presidente do PT aqui em São José dos Campos, o Link, é o Florisvaldo Fernandes, é o nosso entrevistado de hoje, fazendo aí um balanço do que está acontecendo no Brasil em relação, e em especial o Partido dos Trabalhadores, que tem sido o partido que mais sendo prejudicado com a questão midiática. Eu quero registrar aqui o INPE-DCTA de São José dos Campos, SEMADEI no Parque Tecnológico, o Fórum de CIT, que congrega mais de 30 entidades, nos ouve neste momento, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, nos ouvindo, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá e a Unidade Regional do INPE no Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, lá no calorão do Mato Grosso, ouvindo o Florisvaldo Gonçalves Fernandes, o nosso querido Link. No frio também, no projeto para na Antártida. Na Antártida também. Eu não sei se está no ar já? Já. Eu não sei se você falou aqui na cidade de Caetité, não é lá é ciência e tecnologia também. Em Caetité. Caetité, a exploração de urânio de Caetité é de uma empresa da área de ciência e tecnologia. Tomara que esteja nos ouvindo, certo? porque todos confirmam. E eu acho que era até bom confirmar que é a minha cidade, né? Então, Caetité, no estado da Bahia. É vizinho da minha cidade, né? É vizinho da minha cidade, a terra do Valdir Soriano, né? Ela é a grande jazida de urânio. Em Caetité. Que maravilha. Bom, lembrando também, além de Caetité, que é quente, a Estação Antártica Comandante Ferraz, né? Isso. Passou até teve aquele incidente que é uma... Mas eles já estão remontando. Toda remontando lá, né? Isso. Que é uma base pertencente ao Brasil, que é localizada lá na Ilha do Rei George, Isso. que fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul. Polo Sul, fim del mundo. Muito bem. Olim, a gente continua fazendo um balanço da situação aqui no Brasil. Na ONU, a semana passada, a presidente Dilma, ela disse lá na tribuna da ONU que a sua confiança no povo brasileiro para barrar o golpe em curso no Brasil é muito forte. Ela disse que o nosso povo aprecia a democracia e saberá impedir qualquer retrocesso.
ela estava falando para quem? Para os senadores? Nosso povo aprecia a democracia e saberá impedir qualquer retrocesso? Olha, Paulo, ela foi muito diplomática na ONU e não poderia ser diferente. Enquanto militante político, eu gostaria que ela chegasse lá e anunciasse que era um golpe ao mundo que é um golpe, para que ficasse registrado na ata da ONU que o Brasil está passando por um golpe. Mas na diplomacia, um risco quer dizer, Francisco, com muito mais clareza do que ele bem escrito. Tanto que ela saiu daqui, ela não fez como faz os presidentes da República quando vão para uma Assembleia da ONU, que vai e fica num hotel e com diária. Ficou na Casa Brasileira. Ela foi na casa, foi para a embaixada, exato. Ficou lá na Casa do Patriota, que foi ministro de Relações Exteriores. Então ela deve ter medido muito o que ela falaria, mas isso está denunciado, porque quando ela foi para lá, certo? A imprensa internacional já denunciou o golpe. Muitos chefes de Estado já foram solidários com o governo brasileiro em relação a esse golpe. Agora, ele é um golpe diferente, porque como tudo evolui, os golpistas também evoluíram na maneira de dar golpe. Também evoluíram? Também evoluíram. Eles dão golpe sem precisar de armas, né? De armas. Fizeram isso no Paraguai, fizeram em Honduras, fizeram em Honduras, tentaram fazer na Guatemala. Na Guatemala, certo? E aí vem esse poder midiático, que aí eu não coloco culpa na mídia, certo? É na oligarquia que está por trás da mídia, o interesse que está por trás da mídia. Se o povo brasileiro hoje pegasse e falasse assim, olha, ou eu vou boicotar os produtos anunciados em um determinado meio de comunicação até que ele corrija um determinado falha contra a sociedade. Mas a sociedade brasileira vem muito com aquele negócio, todo mundo quer levar vantagem. Certo? Então, nós não temos essa organização, nós não temos essa disciplina política, certo? Para poder fazer isso. Nós sabemos que esse golpe de Estado, ele vai ser de um sacrifício enorme para a população. Nós temos aí uma grande frente, porque o que está por trás, quando eu falo dos golpistas, não vamos tirar de lado aqui o Tio Sam. Só a gente analisar dos 3 últimos anos para cá, o que foi a Primavera Árabe. Os americanos, eles sacrificaram Saddam Hussein, invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, e aquilo deu um desgaste enorme para o governo americano. Eles arrumaram outra tática. Eles infiltram no meio da população, diante dos meios de comunicação, em que nós ainda somos muito novo, é muito novo o poder de comunicação para nós, no WhatsApp, igual o deputado está falando uma coisa para a mulher e está mandando um recado para a amante, ao mesmo tempo. O nosso povo ainda não sabe usar isso direito, essa ferramenta. E os americanos, eles sabem usar. Eles mestres nisso. Então, eles criaram a Primavera Árabe. Vai ver os países. Cortaram o pescoço do Gaddafi. Vai ver como que está o povo hoje. Por que você acha que o petróleo hoje está menos de $30 o barril? Certo? Os países que tinham o petróleo, os americanos, eles tomaram o Afeganistão, tomaram o Irã, o Iraque, eles já dominam o Kuwait há algum tempo, a Arábia Saudita é aliado, eles pegaram a Líbia, pegaram o Iêmen, todo mundo sabe de quantos golpes seguidos teve no Egito, foi o último golpe de Estado que os Estados Unidos financiou, foi o do Egito por via das armas e tal. Aí você vê o que aconteceu como é que chama esse país que brigou com a União Soviética, com a Rússia, ultimamente ali, por causa da Crimeia? Ucrânia. A Ucrânia, você está entendendo? O próprio ataque especulativo que eles fizeram
com a moeda chinesa, tá certo? Quando a gente vê que em 2010, 2011, o SNORD alertou para o mundo que o governo brasileiro tinha sido espionado, que a Petrobras tinha sido espionada. Eduardo Snowden. Aí, a pouco, os caras dominam a terra do petróleo no Oriente e vêm nos atacar aqui através do nosso próprio povo. O nosso próprio povo que está nos atacando. Tá certo? Eu acho que nós estamos sendo picados pelo nosso próprio veneno, nosso povo. Houve americano, você pega esse menino aí do MBL, o Ricardo Scherer, não sei pronunciar o nome dele, porque o cara ficou nos Estados Unidos quanto tempo, chega no Brasil... O japonesinho? Não, esse aí é outra coisa, esse aí é um outro... Esse é do MBL também. Do Kim... Kim Kitaguari? Não, é o outro lá, o Ricardo Scherer, que criou o movimento Vem Pra Rua. Ah, tá. E aí você pega... a gente já percebia que tinha um golpe em curso no Brasil já há algum tempo. Olim, isso aí tudo não é por causa da fragilidade, porque você veja bem, teve o golpe de 64, a gente ficou 21 anos numa ditadura. Aí eles negociaram para o Sarney entrar, não foi? Não, Sarney não, desculpa, foi o Tancredo Neves. O Tancredo. Foi negociado, não foi eleito. Aí ele morre, entra o Sarney, não é isso? Depois é eleito o Collor é impeachmentado, entra o Itamar Franco, depois é eleito o Fernando Henrique, que ele negocia e compra voto para reeleição. E aí... eu gostaria aqui, Paulo, voltar lá na sua primeira pergunta. Sobre se você me permitir. a traição. Quando você fala da traição... No próximo bloco, só recapitulando aqui, é o Rogério Schecker. Schecker, isso. Esse aí. É que eu não sei pronunciar muito as palavras. Qual que foi a primeira pergunta? Só para a gente voltar. A primeira pergunta é o que saiu na revista The Economist, que é a traição do Brasil. Essa foi matéria... veiculada lá na The Economist. Ela disse o seguinte, que toda a classe política decepcionou os brasileiros e não apenas a presidente. Essa foi a primeira pergunta. E ali eu falei para você que não era bem uma traição geral, mas eu até refletindo no primeiro programa que eu tive aqui com você, em que eu falei que vindo um mapa da fome, de uma região de fome e de miséria, e isso mudou no nosso país, mas corre o risco de voltar. E quando se fala na traição, eu fico vendo, no país, no estado de fome, tem um ditado popular que é assim: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Tá certo? E foi mais ou menos isso que aconteceu com os deputados. Então Agora, a grande traição foi do Michel Temer. Então a gente fala sobre isso. Tá? Até porque eu não posso deixar de falar da traição do Michel Temer, para que fique bem caracterizado para o povo brasileiro saber quem que é isso. Muito bem. Um breve intervalo e a gente volta para o último bloco de hoje, citando aí a situação política por que passa o Brasil nesse momento que está se armando no Senado brasileiro a votação para o impedimento da presidente Dilma. Um instante, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança.
Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Florisvaldo Fernandes, o Linho, vice-presidente do PT, o Partido dos Trabalhadores aqui de São José dos Campos. A pergunta e o assunto que nos arremeteu do bloco anterior para cá foi exatamente sobre o vice-presidente Michel Temer, aonde num seminário promovido por uma rede internacional de partidos e organizações de esquerda, o presidente do PT, o Rui Falcão, ele acusa o vice-presidente de conspirar abertamente por golpe contra Dilma e de costurar um programa antipopular de supressão de direitos civis e sociais. É o traidor? Meu caro. É um traidor. É um traidor. Eu quero aqui até dizer para o meu companheiro Giba, que é o presidente do PT, que ele pode ficar tranquilo que eu sou vice, mas vou fazer o papel de vice como tem que ser. Mas você não é decorativo, não, né? Não. Deixa só... às vezes a gente, no papel de vice, você é muito decorativo, mas a gente tem as atribuições e que a gente discute num coletivo. No executivo do partido, a gente discute de igual para igual, meu voto vale igual ao dele. E tal. Agora, esse papel do vice, você pega que é traição, é uma tentativa de golpe, é uma conspiração, porque se você comparar o próprio João Goulart, que foi eleito vice-presidente, diferente de hoje. Foi votado. Foi votado, porque naquela época você votava no presidente e votava no vice. Eu não sabia que era assim. O João Goulart, ele era eleito, ele era candidato de uma chapa, e o Jânio Quadros por outra. O vice do Jânio não passou e o Jango foi votado. Inclusive, dizem até que o Jango poderia ter sido mais votado do que o Jânio Quadros. Mas isso, o Itamar Franco, no impeachment do Fernando Collor, você não viu o vice-presidente Itamar Franco, certo, fazendo as articulações que fez o Temer, de montar um gabinete dentro do Palácio do Jaburu, e recebendo deputado e prometendo cargo, que vai acabar com a Lava Jato, vem conosco, porque o PT está aí há quanto tempo, não segura o Ministério da Justiça, não impede o Moro, não faz isso, não faz aquilo, vem para cá, vamos segurar aqui que nós temos que nos proteger. Eles estão fazendo isso como uma autoproteção. Tá certo? E nessa questão de traição, o Michel Temer, ele foi incisivo nessa decisão. Não só ele, como alguns ministros do PMDB, em que o governo contava com esses ministros, dizendo que ia estar do lado do governo, e sentava na mesa com a presidente Dilma, ou com o ex-presidente Lula, ou com quem organizava, e via, quando ele descobria que o deputado B de tal partido estaria fechando com a presidente, eles ligavam para o Cunha, ligavam para o Michel Temer, o presidente, o fulano de tal, fechou, vai lá e faz a cabeça dele, não deixa ele votar junto com a presidente. Teve ministro que falou assim, que o suplente dele, que ele é deputado e estava como ministro, o suplente ia votar a favor da presidente. A favor da presidente, até porque interessava para ele, para o cara continuar ministro e ele continuar deputado. O cara falou, não, presidente, eu mesmo vou lá, porque eu quero dar o sim. Chegou lá e votou contra o presidente. Certo? Então, foi um sistema de traição que não dá para você mensurar. E daí, ô Paulo, a traição é tão grande, você mesmo que falou, a reportagem da Folha de São Paulo, um deputado que vai lá, fala em nome da família dele, da mulher, dos filhos, da neta e tal, e o coração está lá na amante. Um cara desse trai a família dele, ele traiu a presidente, ele não vai trair você?
O cara não foi digno, ele não é digno com a família. Ele vai ser digno com você. Ele vai ser digno com o povo brasileiro. E ele foi eleito não por causa da família dele, ele foi eleito para representar o povo. O povo, você está entendendo? Aí você pega assim, aí hoje uma instituição aí ligou em casa, está acostumado a pedir ajuda lá para... Falei, olha, eu hoje estou magoado, eu não vou ajudar, porque é sua instituição, em nenhum momento, no momento de rompimento da democracia, vocês não falaram nada. E aí, aqui vai o recado, para os evangélicos, para os cristãos, aquele pessoal cristão que vai lá em nome de Deus, e você tem num partido cristão, sem querer julgar, não sou eu que julgo, você tem um Bolsonaro no Partido Socialista Cristão, o cara que vai lá e que defende o Coronel Ustra. Brilhante Ustra. Brilhante. Você está entendendo? Um torturador que sacrificou vidas, que sacrificou famílias, que tem famílias desaparecidas até hoje, e ele fala que ele fez em nome do Estado. Aliás, o Brilhante Ustra, ele era um incompetente, não é? Ele foi substituir um delegado, e daqui foi para Brasília, aqui de São Paulo foi para Brasília, ele era um incompetente. Sim. E acabou sendo... Era bom só para torturar, né? E quando você pega... E não era torturador. Eu, enquanto cristão, não posso julgar ninguém, mas você não pode ter, nas fileiras de bandeira do cristianismo, ser representado por um Bolsonaro. Certo? Incrível. Eu respeito, eu vou falar uma coisa para você, eu respeito o Bolsonaro na condição de posição ideológica, certo? De posição ideológica, ele é um convicto de direita, assume. Mas as coisas que ele defende lá não está no campo da política, não. Ele não respeita ninguém. Não respeita ninguém, não respeita a mulher. Mas aí eu falo para você, eu acabo respeitando muito mais um Bolsonaro que tem posição, você sabe que você não pode contar com ele para isso, do que com aqueles que senta à tua mesa, que divide o governo com você, que divide o poder contigo e que te apunhala. Porque jamais a presidente Dilma ia sentar com o Bolsonaro e confiar que o Bolsonaro ia votar nela. Certo? Então, o Bolsonaro é tipo do cara, a gente sabe que ele defende o fascismo, que ele defende a ditadura militar, que ele defende a repressão, que ele é contra o homossexualismo, que ele é um sexista, é tudo que você possa imaginar. Mas você sabe qual é o lado do cara. O difícil é quando você não sabe o lado. Como teve deputados do PDT que votaram a favor do impedimento. Exato. Gente e aí, tava... eu quero aqui até aproveitar e parabenizar o presidente do PDT, que no dia seguinte pediu a expulsão dos deputados. Foram porque 6. Fechou a questão, certo? O Lupe, certo? Inclusive, ele teve um programa de TV que ele falou, foi muito brilhante. Tive aqui, participei de uma convenção aqui da fala do Lupe no encontro do PDT aqui, também foi muito brilhante. Desses deputados que foram expulsos do PDT, ficam sem legenda para disputar essa eleição? É só daqui a 2 anos, daqui a 2 anos. Como ele foi expulso, ele está aberto para ir para o partido que ele quiser. Uma última pergunta, Lin. O senador, atual senador e ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, ele comentou lá em Minas Gerais que o processo de impeachment contra presidente pode ter um efeito negativo sobre os jovens brasileiros, resultando em um desencanto pela política. O que é que você acha dessa análise do Pepe Mujica? Quem sou eu para discordar do Mujica, né? É só você pegar a própria história do Mujica e você vai ver que na idade que ele tem, todo o conhecimento, toda a sabedoria acumulada, de organizar a esquerda no Uruguai e de levar esse projeto, e que ele sabe que o rompimento da democracia no Brasil, como foi no Paraguai, ameaça eles. O rompimento da democracia aqui no Brasil ameaça... Porque América Latina toda. A América Latina como um todo. Eu falei para você na primeira vez que eu estive aqui que a direita não consegue governar esse país, mas porque o povo não vai aceitar. Esse desencanto da juventude e o discurso midiático está criando um monstro incontrolável.
Porque hoje está todo mundo contra a Dilma, mas amanhã, na hora que falta ProUni, que falta Fies, que o jovem, certo? Hoje tem um sonho de ir para uma faculdade e que ele pode morrer. O sonho, certo? Essa esperança. Se você pegar, na Argentina, não foi um golpe de Estado, foi pelas vias do voto, em que o Macri ganhou a eleição na Argentina. Só você vê aonde que o Macri foi fazer os cortes nos programas sociais. E outra coisa, ele foi negociar com os fundos abutres, certo? A taxa de juro que os caras queriam pagar, que a Cristina tinha barrado, você está entendendo? Para fazer o jogo do capital. E se você pegar a ponte para o futuro do Temer, é isso. Ele fala assim, o povo vai ter sacrifício, Aí fala que o povo vai ter que passar por sacrifício. Aí você pega, ele reúne ontem com o presidente da Fiesp, e o presidente da Fiesp sai todo feliz, porque o presidente Temer não pretende aumentar impostos, não vai dar condição. Então, quer dizer, aonde que a corda vai arrebentar? Em cima da maioria e do lado fraco da sociedade. Tá certo? Quem viver, verá. Quem viver, verá. Não quero ser o cavaleiro do Apocalipse, não. Mas vamos aguardar. Florisvaldo Gonçalves Fernandes, vice-presidente do PT aqui de São José dos Campos, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua análise do momento político brasileiro aqui na Rádio CT. Eu que agradeço essa oportunidade, Paulo, da gente fazer esse bate-papo. E assim, bem descontraído, a gente ficar à vontade de fazer. Fica parecendo ter uma conversa de botequim, mas que a gente fala com a alma e com a razão. Que bom. Que a gente não pode fugir da razão e os fatos se elucidam nos acontecimentos. Que maravilha, muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a audiência, a amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.